Pessoal, boa tarde. Quarta-feira, aula de História, né? Professora Raquel. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os primeiros núcleos populacionais. Como é que eu posso dizer? Esses três textos que nós vamos ler hoje, que a gente vai conversar hoje, eles nada mais são do que uma revisão de alguns conteúdos que nós já tivemos em relação à questão do surgimento de aldeias, do surgimento da agricultura, os impactos que a agricultura vão causar nas populações, como as famílias, os povos vão se organizar. Isso nós já estudamos, tá? Isso a gente já estudou. Então, nós vamos dar uma revisão. Quando a gente vai começar a conversar dos primeiros núcleos populacionais, nós vamos ver que tem muita coisa que a gente estudou, aparece aqui, mas agora num nível maior, num âmbito maior, numa dimensão de cidade agora, né? Lá a gente falava de povos, de clãs, de tribos. Agora a gente vai falar do crescimento da população, das criações das cidades, como é que essas cidades vão aumentando, vão crescendo. A gente vai conversar sobre isso, tá? A nossa conversa hoje, a nossa aula de história hoje é sobre isso, tá bom? Eu espero não me estender, não ter uma aula muito longa, porque eu ainda preciso dar uma explicação a respeito do que nós vamos fazer na semana que vem e também do trabalho de história, tá bom? Então vamos começar a nossa aula. Olha lá. Capítulo 1, os primeiros núcleos populacionais. O texto diz que os primeiros núcleos populacionais, eles acontecem no período neolítico. Gente, isso nós já estudamos, né? São as primeiras tribos, os primeiros clãs, né? Quando alguns grupos humanos tornam-se sedentários e passam a desenvolver a agricultura e a domesticação de animais. Aí tem uma palavrinha que começa a aparecer agora, tá? Que é a palavra sedentários, tá? Vocês se lembram que o povo do Paleolítico é um povo nômade. Ele vai de um lugar para o outro. Os povos neolíticos passam a ser sedentários quando eles começam a desenvolver a agricultura e a domesticação de animais. O que significa o sedentarismo, tá? O sedentário, torna-se um povo sedentário. Olha aqui no canto direito que a professora definiu, né? Sedentário é a pessoa que está quase sempre sentado, sem se movimentar muito, ou aquele que não se movimenta muito, que anda ou se exercita pouco. Essa é a definição de sedentário. Aí a professora complementa embaixo. Os povos neolíticos, quando passaram a desenvolver a agricultura e se fixaram em lugares onde podiam plantar e criar animais, passaram da condição de povos nômades para povos sedentários. Então, quando o povo passa a se fixar num lugar, a morar num lugar, a ficar num lugar, cultivar as plantas, agricultura, desenvolver a agricultura, domesticar e criar animais, ele deixa de ser nômade, ou seja, ele não vai mais ficar indo de um lugar para o outro e torna-se um povo sedentário, que não se movimenta muito. É o que vai acontecer no período neolítico. Nós temos grupos familiares se fixando em determinados lugares, formando pequenas aldeias, pequenas tribos e cultivando as plantas e criando, domesticando animais, né, para sua sobrevivência e depois para o comércio, que nós vamos ver, né, a parte das trocas. Perdão, gente.
A fixação desses grupos em um mesmo local gerou grandes mudanças na forma de organização social. Isso nós também já tínhamos falado, tá? Nós também já tínhamos conversado que a partir do momento que você tem vários grupos se fixando no mesmo lugar, a coisa não pode virar bagunça. E aí a gente tem o quê? A divisão do trabalho. E depois nós vamos aprender que não é só a divisão do trabalho que tem, que a divisão do trabalho é extremamente importante, mas que nós vamos ter outras situações também de divisão, inclusive social e política, né? Os espaços de moradia começam a ser construídos próximos aos campos de cultivo. Você vai ter sempre casas, né? As construções perto da onde a gente planta e colhe, e principalmente perto de rio, perto de onde tem água, fonte de água. Garganta seca, gente. Normal. Além de proteger contra o frio e outros perigos, as construções, né? Armazéns, casas, celeiros, casebres, né? Tendas. Além de proteger contra o frio e outros perigos, as construções também serviam para armazenar alimentos para os períodos de escassez. Então, construía-se grandes celeiros, guardavam-se os grãos. Quando tinha época de seca, usava aqueles grãos guardados, né? Isso aconteceu nas primeiras aldeias, passa a acontecer nas primeiras aldeias. E elas passam a ser autossuficientes. O que são aldeias autossuficientes? Uma pessoa autossuficiente é uma pessoa, né, ou um grupo, né, de pessoas que são independentes. Elas conseguem atender às próprias necessidades. Elas conseguem se manter, elas conseguem produzir seu alimento, elas conseguem criar os seus animais. Elas não precisam de outras pessoas para ter garantido o seu sustento, tá? Por exemplo, né? Olha lá, elas eram autossuficientes, pois além de trabalhar no campo, as pessoas produziam as próprias ferramentas, vestimentas e outros utensílios. Então elas não precisavam comprar, elas mesmas faziam as suas próprias ferramentas, suas roupas, né? Mais uma vez, olha a região que aparece aí, Egito e Mesopotâmia. Nessa época, nós vamos ouvir muito, para estudar essa fase, a gente vai estudar muito Egito e Mesopotâmia, tá? Que são os povos que mais se desenvolveram nesses tipos de organização, tanto da agricultura quanto da criação de animais, tá? Do desenvolvimento de tecnologias, né? Para melhorar o cultivo na agricultura, para melhorar a criação dos animais, tá? A gente sempre vai ouvir o nome desses povos. Ó, na região do Egito e da Mesopotâmia, as condições geográficas favoreceram a agricultura e o desenvolvimento tecnológico. Ai, professora, mas tinha computador naquela época? Óbvio que não. Mas quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando de avanço, tá? De melhoramento, de melhorar uma condição, tá? Então, se eles tinham, sei lá, um arado que era puxado por um boi e conduzido por um homem, eles vão desenvolver um arado, por exemplo, que pode ser puxado por 3 bois e ser conduzidos por 3 homens ou 2 homens numa estrutura que dê para abrir mais fendas na terra para se plantar sementes mais rápido, né? Isso é o desenvolvimento tecnológico daquela época. Pensar em coisas, né? Desenvolver coisas para melhorar a condição de vida deles naquela época. Por conta das cheias dos rios, foi possível formar as primeiras aldeias. Ah lá, mais uma vez, água.
Eles estão sempre fazendo cidade, construindo cidade perto de água, gente. Não tem... a gente sempre vai ver um povoado perto de água. Há cerca de 9.000 anos, na região da Anatólia, onde hoje se localiza a Turquia, existiam núcleos habitados por milhares de pessoas. Aí fala esses nomes que eu não sei falar, gente. Nesses locais haviam casas e viviam cerca de 8.000 pessoas, que conciliavam os trabalhos no campo, a caça e a coleta de frutos e vegetais. O trabalho era feito em grupo, pois era preciso armazenar alimento para todos. Apesar de partilhar alguns hábitos, esses assentamentos tinham costumes e culturas diferentes. Olha só, eles conseguiam trabalhar em grupos. Um grupo cuida dos animais, outro grupo cuida de colher os grãos, outro grupo cuida de plantar os vegetais, outro grupo cuida de fazer os utensílios, as ferramentas, né? Então aí a gente vê a divisão do trabalho, a importância de se dividir o trabalho, né? A questão de armazenar os alimentos, para que se houvesse seca ou falta de alimentos, todo mundo conseguisse alimentar, porque tem uma reserva de alimentos, né? E mesmo assim eles respeitavam as suas culturas diferentes, os seus costumes diferentes. A formação das primeiras cidades. Gente, a agricultura, mais uma vez, a agricultura para a questão do desenvolvimento da história, para o crescimento desenvolvimento da história, para a gente entender a história, entender a agricultura é muito importante, tá? Porque é a partir da agricultura que a gente vai ter as cidades, as construções das cidades, dos povoados, né? É tudo assim, 90% vai gerar em torno do desenvolvimento da agricultura, de como a agricultura vai ser trabalhada, né? Vai ser pensada nas cidades, né? Para que a gente tenha aí o que a gente tem hoje, tá? A gente precisa entender esse processo, da importância da agricultura para os povos, para a gente entender a nossa história hoje. Como é que nós chegamos aonde nós estamos hoje, né? Tanto que em geografia a gente já viu uma parte da tecnologia na parte de agricultura e pecuária, que foi a aula da semana passada. Estão lembrados? Então vamos lá. O desenvolvimento de técnicas de agricultura, como a construção de diques. Diques são canais, né? Na verdade, diques são barragens, né? Para conter ou desviar o curso de um rio ou de um mar. Então você faz do mar, né? Da água do mar. Você faz um dique, você faz uma barragem, uma barreira que você prende, né? Você não deixa aquela água do rio, aquela água do mar passar. Então eles constroem ali o dique, então a água do rio e a água do mar não passa mais. Então vai acumula, né? E canais para irrigar a terra e o aperfeiçoamento de ferramentas fizeram com que a oferta de alimentos crescesse. Então, quando você pensa em coisas, né, em desenvolver meios, desenvolver formas, desenvolver instrumentos, desenvolver ferramentas para você produzir mais, você vai ter uma oferta de alimentos maior, né? A produção vai aumentar, né? E aí você tem uma modificação, né, de costume. Então, por exemplo, aqui está dizendo, né? O aperfeiçoamento de ferramentas fizeram com que a oferta de alimentos crescesse. Com isso, a população aumentou, que foi aquilo que a gente já falou, conforme você tem uma quantidade maior de oferta de alimentos, a população cresce e a produção de alimentos deixa de ser coletiva. Então, não precisa todo mundo se preocupar só com a agricultura. Porque se você tem o desenvolvimento
de ferramentas novas, né, dos diques e canais que são um exemplo, né, de como fazer um armazenamento de água, né, ou de como você fazer essa água chegar até as plantações através dos canais de irrigação, novos instrumentos para você ter condições de plantar e de colher com mais rapidez. Então, as pessoas, elas não precisam ficar só na agricultura, elas passam a desenvolver outros tipos de trabalho, né? E aí é onde as pessoas começam a se dedicar à produção artesanal de coisas, de objetos e de coisas, né? Isso a gente chama de especialização do trabalho. O trabalho torna-se especializado, tá? E o aumento da oferta de alimentos geraram maior variedade de produtos que poderiam ser comercializados. Então, eu tenho lá leite. Então, eu desenvolvo uma técnica para fazer queijo. Então, eu vou ter alguém que vai cuidar desse leite, vai trazer para mim e eu vou transformar esse leite em queijo. Eu não preciso primeiro eu ir lá pegar o leite para depois eu trazer aqui para eu fazer o queijo. Não, eu tenho alguém que tá lá para mim cuidando lá das minhas vacas, das minhas búfalas, entendeu? E aí ela vem, traz o leite para mim e eu tenho a técnica, eu tenho o jeito certo de fazer o queijo. Então eu só vou me dedicar a fazer o queijo. Porque tem alguém que tá lá responsável com as vacas lá, pegando, ordenhando, pegando leite pra mim. Tá? Então eu começo a especializar o meu trabalho. Então eu fico responsável só por fazer os queijos. Esse é um exemplo. Tá? E como eu começo a produzir muito, o que acontece? Esses queijos podem ser comercializados, eles podem ser vendidos, eles podem ser trocados. Tá? Essa transição levou à criação de espaços destinados à produção artesanal e ao comércio separados do trabalho no campo. Então, quando eu passo a ter especialização do trabalho, eu separo a parte da agricultura com a parte da produção desses produtos, da fabricação desses produtos, tá? É onde, né, essa produção artesanal, tá, vai para o comércio. A agricultura toma conta de produzir a matéria-prima, tá? Por exemplo, vou usar o leite de novo. O leite é minha matéria-prima. O meu produto final é o queijo. Então eu separo, porque eu vou ter uma produção que vai para o comércio. Esse meu queijo, ele vai para o comércio, tá? Então, aí o que acontece? Nessas aldeias, nesses agrupamentos, né, começam a aparecer as casas, né, de oficinas. Começam a aparecer as oficinas, as tendas de vendas de alimentos, as pequenas praças, pequenas feiras, né, onde você tem a venda desses produtos transformados, tá? Você vai ter a venda desses produtos transformados. Então, por exemplo, eu tenho uma criação de ovelhas, né? Tenho uma criação de carneiros. Eu toso todas as minhas ovelhas, todos os meus carneiros, lã. Tem um monte de lã. Meu Deus, o que eu vou fazer com essa lã? O que eu vou fazer com essa lã? O que eu vou fazer com essa lã? Deixa eu pegar aula passada. O que eu vou fazer com essa lã? Meu tearzinho artesanal. Vou começar a produzir o quê? Tecido, né? Vou começar a produzir algo para se transformar numa roupa. Isso aqui, tapete ou uma manta, né? Estão lembrados do exemplo da professora? Então, esse vai ser o produto que vai ser vendido lá nas feiras, né? Lá no comércio que começa a surgir. Eu não vou pegar aquele bolo de lã e levar para vender.
Não. Eu vou ter alguém, né, que vai pegar essa lã, transformar em fio, vai tecer no tear, fazer no tear a colcha, a roupa, o casaco. E aí eu vou pra feira, vou pra praça, vou pro comércio vender isso. É isso que passa a acontecer nessa época, na formação das primeiras cidades. Tá? Aí o que acontece? Essas cidades precisam ser protegidas. Então começam-se a levantar muros de tijolos para delimitar a área da cidade, dessa pequena cidade, tá? E também a título de proteção, né? A título de proteger quem mora dentro da cidade, quem está lá dentro da cidade, tá? Aqui, vamos passar para o próximo quadrinho aqui, ó. Cidades na África, América, China e Europa, tá? Na África, no Vale do Rio Nilo, vocês já conhecem, rio, água, né? Diversos núcleos urbanos foram construídos, como Gizé, Mênfis e Tebas, que são cidades egípcias, tá? Que ficavam em volta, no entorno do Rio Nilo. Há mais de 3.000 anos na Europa, China e América surgiram várias cidades. Há mais de 3.000 anos na Europa, China e América surgiram várias cidades. Então, na parte lá da Europa, né? Atenas, Grécia, Roma na Itália, né? Atenas fica na Grécia, Roma na Itália. Anyang, nome difícil, né? Na China. E aqui eu vou ter que ler, gente. Ó, Teotihuacan, acho que é Teotihuacan que fala, onde se localiza o México, tá? Então, vocês podem perceber que é sempre perto de água, tá? Sempre perto de água. Dá uma olhada aqui, ó, nos primeiros assentamentos, nas primeiras cidades, tá? Ó, China aqui, ó, tem água. Ó, Mesopotâmia, tem água, tem rio aqui, ó, tá vendo esse azulzinho aqui? É rio. No Egito, Mar Vermelho tá aqui, ó, Mar Mediterrâneo, tá? Água, tá? Por quê? Porque eles precisam de água para plantar, para produzir as plantações, para garantir as criações, né? E a sua própria sobrevivência, porque a gente não vive sem água. Já expliquei isso várias vezes para vocês. E por último, tá? A gente vem numa sequência como surgem os primeiros povos lá no Neolítico, como esses povos crescem, né? Como eles crescem, não, como eles se formam, o que acontece para se formar essas primeiras cidades, e depois a gente vê como elas crescem, né? Expansão significa crescimento, tá? A expansão das cidades e a organização social. Há cerca de 6.000 anos, diversas cidades surgiram na Mesopotâmia e na África. Lá, de novo, gente. África, Mesopotâmia, Egito. O Egito fica na África, tá? Não se esqueçam disso. Algumas delas conquistaram outros povos, expandiram seus domínios e se transformaram em grandes impérios, como o Império Egípcio e o Babilônico. Então a gente vai ter dois grandes impérios, porque eles vão expandir, vão aumentar o seu território, né? Conquistando outros povos, né? Eles vão conquistando os povos e vão expandindo, vão aumentando o seu território, tá? Vão crescendo de tamanho, tá?
uma cidadezinha que era muito pequena, ela vai conquistando uma cidade, conquista outra. Aí como é que faz isso, professora? Geralmente é guerra, né? Guerra, tratados, acordos. Ah, vocês vão querer guerra? Vocês vão vir aqui guerrear? Não, então vamos fazer um acordo, vai. Vocês não entram aqui para fazer guerra, mas a gente dá um pedaço de terra aqui, a gente abre a cidade para que vocês possam dominar o comércio. Não, a gente não vai abrir mão, a gente vai resistir, a gente vai lutar, então aí acontece uma guerra. Sempre é dessa forma que os povos vão aumentando o seu território, tá? Que é o que vai acontecer no Egito e, né, com o Império Egípcio e com o Império Babilônico, tá? Na Mesopotâmia, inicialmente, a administração de cada cidade era exercida por um sacerdote que governava o próprio templo. Então, ali, na Mesopotâmia, quem mandava era o sacerdote na cidade. Então, tinha lá a tal cidade, quem mandava ali era o sacerdote. À medida que as tarefas administrativas ficaram mais complexas, os palácios passaram a ser o centro administrativo do governo, exercido por um rei, tá? Então, conforme vai aumentando, né, as tarefas administrativas, o que é são essas tarefas administrativas? Saber o que está acontecendo, administrar, saber o que está acontecendo no comércio, saber o que está acontecendo na política, saber o que está acontecendo na religião, saber o que está acontecendo em volta da cidade, no entorno da cidade, ter notícias de outros povoados para ver se está tendo guerra, se não está tendo guerra, se está tendo conflito, se não está tendo conflito. Então aí, do sacerdote que administrava a cidade, como começa a crescer, é preciso que se tenha um rei, né? Então, olha só, a extensão territorial e o aumento populacional exigiram mudanças na administração do território e na vida da sociedade. Conforme você vai aumentando o território e a população, você precisa ter mudanças na administração desse território. Quem vai ficar com determinada terra, quem vai cuidar de determinada parte da cidade, quem vai cuidar das finanças, do dinheiro da cidade toda, dos impostos. Quem vai ser a pessoa responsável por recolher os impostos do comércio? Quem vai ser a pessoa responsável pelos cultos nos templos? Quem vai ser responsável pela limpeza das cidades? Quem vai ser responsável pela irrigação das plantações? Vocês entenderam? Conforme vai aumentando, né, as responsabilidades também aumentando. Vai aumentando o território, vai aumentando a responsabilidade de administrar tudo isso, tá? Com uma oferta maior de produtos, o comércio entre os povos cresceu. Então, você passa a ter uma atividade comercial maior, né? Por isso foram criados órgãos administrativos e jurídicos. Então, essa organização gerou novas profissões, pois era necessário defender o território, registrar o número de habitantes, calcular e cobrar impostos, construir prédios públicos, casas e diques, cultivar a terra, comercializar, aplicar as leis e etc. Então, não é só assim uma pessoa que administra tudo, que vai olhar para tudo como eram nas pequenas aldeias. Agora, com esse aumento, vai precisar de várias pessoas para tomar conta de diferentes coisas dentro daquela cidade grande, né? Então, a gente passa a ter a criação
de algumas profissões que a gente tem até hoje, tá? Profissões começam a surgir, profissões mesmo, pessoas profissionalizadas, especializadas em fazer aquilo. Olha só o exemplo que o livro dá. Havia muitas profissões essenciais à vida em sociedade: agricultores, artesãos, tesoureiros, tesoureiro é quem cuida de dinheiro, tá? Tecelões, para fazer os tecidos, alguém tem que fazer tecido para fazer a roupa. Se não tiver alguém que faça o tecido para depois fazer a roupa, não tem roupa. Pintores, pedreiros, se não tem gente que levanta as construções, como é que eu vou ter casa? Como é que eu vou ter prédio? Né? Criadores de animais, soldados, né? Se eu não tenho gente especializada que sabe lutar, que sabe guerrear, sabe proteger as fortalezas, sabe proteger o povo, como é que fica? Então, eu vou ter gente que precisa se especializar na proteção e também na guarda, e se tiver que ir para luta, se tiver que ir para batalha também, que saiba batalhar, que saiba fazer as estratégias de luta, né, de batalha. Músicos e muitas outras, tá? Olha só como, quando as cidades crescem, como essa divisão do trabalho vai crescer, né? Vai precisar ter um novo olhar para administrar tudo isso, para gerir tudo isso, administrar tudo isso, porque senão vira bagunça, né? As coisas passam a ser mais especializadas, surgem novas profissões. Por quê? Porque aumenta-se o território, aumenta-se a cidade, aumenta-se a população. Então, eu preciso, né, de pessoas que sejam especializadas para governar, para ajudar, para governar e principalmente organizar, deixar a cidade organizada e funcionando bem, né? Ter uma sociedade tranquila, que funcione e que onde corra as coisas tudo bem, onde vá tudo tranquilamente. Invenção da escrita, aula passada, hein? Lembra? A aula passada? Então, olha ela aqui, ó. De novo, a importância. O registro das informações se tornou cada vez mais necessário. A arrecadação de impostos gerava muitos dados, muitas informações, pois controlava-se quem havia feito o pagamento, quais eram as isenções. Isenção é assim, né? Tá, você está isento de pagar esse imposto, quer dizer, você não precisa pagar esse imposto. E quem estava em dívida? Está me devendo? Tem que anotar o nome, né? Tem que anotar o nome do fulano, quanto que o fulano está devendo. Guarda de cabeça? Um monte de gente devendo? Não consegue guardar, tinha que escrever, tinha que ter um jeito de registrar o nome do fulano lá que está devendo. Então, para isso, tinha que escrever, né? Para facilitar esse trabalho, os sumérios inventaram a escrita, que foi usada também para emitir decretos, definir fronteiras de territórios e fazer registros religiosos. No Egito, o domínio da escrita era muito valorizado e os escribas eram as pessoas responsáveis por ela. Então, você tinha pessoas especializadas no Egito em escrever, que eram chamados de escribas. E lembrem-se, a aula passada, a escrita para o egípcio naquela época era uma coisa sagrada. Então, geralmente, quem tinha, né, o poder, quem detinha o conhecimento da escrita eram os sacerdotes e os escribas. A maior parte deles eram que dominavam a escrita eram os sacerdotes e os escribas, tá? Com isso a gente finaliza. Agora nós vamos passar para os exercícios. Vou explicar exercício por exercício para vocês verem que não tá difícil, tá? Peguem a aula passada também, tá? Não tá difícil, ok?
a gente fazer os exercícios. Lembra, cabeçalho. Até o final do ano vou estar lembrando isso de vocês. Escrever o cabeçalho, o que tem no cabeçalho, tudo certinho, ok? Pra gente poder ter o nosso caderno organizado e vocês saberem o que vocês têm que estudar quando chegar na hora da prova. Página 45. O que favoreceu o surgimento das primeiras aldeias? Tá? É isso que eu quero saber nessa pergunta, né? O que favoreceu o surgimento das primeiras aldeias? Tá? O que acontece para surgir as primeiras aldeias? Os povos eram nômades, se fixaram. Por que se fixaram na terra? Porque passam a desenvolver o quê? Agricultura e criação de animais. Nisso já surgem as primeiras aldeias, as pessoas começam a se fixar ali. Que funções tinham as construções das primeiras aldeias, né? Por que eles construíam celeiros? Por que eles construíam casas? Por que eles construíam tendas? Tá no texto, tá? Principalmente para guardar um monte de coisa lá, porque se tivesse fome, se passasse fome, tinha lá guardado. Olha lá no texto que tem isso, essa resposta. Não tá difícil. Quais eram as principais atividades realizadas nas primeiras aldeias? Gente, primeiras aldeias no período neolítico. Nós estamos cansados de falar quais eram as principais atividades nas aldeias do período neolítico, gente. Não tem nem o que, não dá nem para eu dar a resposta, que vocês já estão cansados de saber. Como você imagina que eram os primeiros núcleos de população e suas construções? Faça uma ilustração representando-os. Aí vocês vão fazer um desenho de como que vocês acham na cabeça de vocês que eram as primeiras aldeias, as primeiras construções, como é que eram os primeiros celeiros, as primeiras casas. Era igual ao que é hoje? Tinha telhado como tem hoje? Tinha prédio de apartamento como tinha hoje? Tá? Não tinha, já vou falar que não tinha. Então, como que vocês imaginavam que era isso? Tá? Página 47, olha lá, ó. Página 47. Como ocorreu a formação das primeiras cidades? Tem a ver com agricultura e criação? Tem a ver com agricultura e criação, tá? Tem a ver com isso, tá? Primeiro parágrafo do texto, pelo amor de Deus, tá? Tá lá no texto. Por que a produção de alimentos deixou de ser coletiva? Mais uma vez, a gente tem a questão do trabalho, segundo parágrafo do texto, tá? Nós temos a questão da especialização do trabalho. Não precisa todo mundo ficar lá no campo e nas criações. A gente pode deixar um pessoal só produzindo as coisas no campo e outras pessoas produzindo outros tipos de produto na cidade. Que foi a explicação que eu dei, onde surgem as primeiras feiras, onde vão ser vendidos os primeiros produtos artesanais. Segundo parágrafo do texto da página 46. Gente, eu tô dando as respostas para vocês, hein? Observem as imagens abaixo e responda a questão, né? Então, vocês vão olhar as ruínas do sítio arqueológico da cidade de Teotihuacan e o templo, né, as ruínas do Templo Branco. Tá? E aí é a pergunta: que semelhanças você observa entre as duas imagens, tá? Então, primeiro vocês vão falar para mim quais são as semelhanças entre as duas imagens. O que tem de parecido numa imagem e na outra. E depois vocês vão falar para mim o que tem de diferente. Tá?
de uma imagem para outra. Lembrando que na primeira imagem, tá? É um templo que fica no México, tá? E a segunda imagem, né? É uma imagem que fica na Mesopotâmia, tá? Então, o México fica de um lado, a Mesopotâmia fica do outro lado do globo terrestre. Então, fica longe pra caramba um do outro, tá? Isso pode ser uma diferença. Hashtag fica a dica. Página 49. O crescimento das primeiras cidades provocou inúmeras transformações. Quais foram elas? O crescimento das primeiras cidades provocou inúmeras transformações. Quais foram elas? Pode escrever duas, tá? Duas transformações. Não precisa escrever tudo, não. Escreve duas, tá? E pergunta 9. Observe as imagens abaixo e explique a importância das profissões retratadas para a vida nas cidades, tá? A primeira imagem, tá? São a imagem de escribas, tá? Lá no Egito. Acabei de explicar a importância dos escribas. Na letra B, nós estamos falando, né, de gente que está trabalhando na colheita, que são os agricultores. Eles estão trabalhando nas colheitas. Então, por que ter agricultores era importante? Porque ser agricultor era importante. E na letra C, nós temos a imagem, né, o retrato de soldados, tá? Então, por que era importante ter soldados, tá? O exercício 9, vocês não precisam nem consultar o texto, gente. Tá fácil, tá? Tá muito fácil responder, não precisa nem da ajuda do texto, tá bom? Então, essa foi a nossa aula. Assistam a aula no YouTube. A professora vai subir a aula agora. Vai demorar um pouquinho, mas a professora vai subir a aula agora. E eu vou colocar um vídeo explicativo também depois do trabalho de história e como vai acontecer a nossa semana, tá? Na semana que vem. O que vai acontecer semana que vem? Eu já vou deixar um vídeo explicando o que vai acontecer na semana que vem. Lembrando que sexta-feira a gente tem aula de geografia, tá bom? Então, eu vou fazer um vídeo que vai explicar o trabalho de história e vou fazer um vídeo explicando como vai ser a nossa semana na semana que vem. Vai ter aula, professora? Vai. Mas vai ter matéria? Não. Tá? Vou explicar no vídeo para vocês. Combinado? A aula tá indo, vou transformar essa aula em PDF, Word e mandar no PowerPoint para que vocês tenham as 3 formas também, caso queiram imprimir, terem com vocês. Assistam a aula, por favor, tá? Se vocês estivessem em sala de aula, a professora ia dar aula desse jeito para vocês, tá? Qualquer dúvida, vai voltando o vídeo, vai assistindo. Buriti na mão, sempre, tá? Que é o livro que a gente usa. Não estou fugindo do livro, ok? E é isso, pessoal. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Até a sexta-feira com a aula de geografia.